É interessante essa crítica romana feita ao cristianismo, de que ela seria responsável por conta da queda de Roma e pelas invasões bárbaras, o que nos denota um pouco, e aqui eu vou fazer um paralelo novamente com o Francis Schaeffer, no capítulo 1 da obra de Francis Schaeffer chamada Como Viveremos. Para quem quiser acompanhar, ele fez também uma série de pequenos documentários de mais ou menos meia hora, onde ele retrata os capítulos do livro. Esse documentário é facilmente encontrado no YouTube. Basta digitar Como Viveremos, Francis Schaeffer. Talvez só digitando Como Viveremos já apareça. E no capítulo 1 ele trata sobre a Roma Antiga. E lá ele dedica especial atenção a, a essa questão. Por que Roma caiu? E nos livros de história, de uma forma geral, e aí vou comentar isso fazendo uma ligação aqui com Agostinho, nos livros de história, de uma forma geral, nós temos que a queda do Império Romano se deu pelas invasões bárbaras. Mas o que o Schaeffer mostra na obra dele, Como Viveremos, é que Roma já estava podre por dentro. Podre em vários sentidos. E aí ele vai explicar lá na obra, quem quiser acompanhar aí, pode ler tanto pelo livro quanto pela série feita por ele. Mas, para não alongar muito, ele dedica especial atenção à questão da arena romana. Quer dizer, era na arena romana em que você tinha um espetáculo de terror, que era baseado em uma dimensão política do assim chamado pão e circo, que era uma forma de entreter as massas. Mas que tipo de entretenimento era? Bom, as massas eram entretidas vendo gladiadores lutando na arena, e aquilo levava, eu imagino, as multidões a um delírio, a um êxtase em torno daquilo, talvez até quase que um êxtase místico. Imagino que deviam se fazer apostas nos gladiadores, e aí todo tipo de horrores eram vistos, não é? Imagine-se uma multidão extasiada por ver um gladiador matar outro e matar das formas mais cruéis possíveis. E aí, posteriormente, um outro espetáculo de terror, um outro espetáculo de desespero. E o que me parece, o Schaeffer traz muita noção de uma espécie de adoecimento da mentalidade romana, que era ver os cristãos sendo lançados às feras, lançados aos leões. Então, nesse sentido, eu citei aqui, o Schaeffer cita muito lá a questão da arena romana enquanto um elemento que debilitava uma dimensão de humanidade e dignidade daquele povo. Né? Existem outras dimensões aqui, principalmente o Schaeffer trata lá a dimensão da idolatria, em que ele mostra claramente que os cristãos eles não foram mortos porque acreditavam em Jesus. Se os cristãos acreditassem em Jesus, mas também acreditassem na divindade do imperador e na divindade presente no Estado romano, estaria tudo bem. Porque para os romanos não interessava quem cultuava quem ou o que. Você podia cultuar uma pedra. Não tinha nenhum problema para os romanos, desde que você não deixasse de prestar culto a Roma. E com os cristãos foi diferente. Eles não se dobravam, mas eles resistiram. E resistiram de uma forma muito forte, com muita convicção, enfrentando inclusive a arena, porque eles cultuavam somente o Deus único, somente o Deus infinito, somente o Deus invisível, mas real, que tinha falado e tinha falado de uma forma que eles podiam entender, tanto no Antigo Testamento, a partir dos profetas, como nos ensinos
do Filho de Deus, Jesus Cristo, presente nos evangelhos, e no crescente, na época da igreja primitiva, no crescente Novo Testamento, que ia se consolidando. Então, esse exemplo da arena é para mostrar um fator pelo qual nós podíamos denotar já um apodrecimento de Roma interiormente. O Schaeffer cita inúmeros outros exemplos, como, por exemplo, a exacerbação em torno dos sentidos e principalmente em torno da sexualidade ocorrida em algumas cidades de uma forma mais forte, outras menos. Por exemplo, Pompeia e também várias outras questões, como a apatia no campo da criatividade artística, e aí ele usa alguns exemplos para mostrar que já ao final do Império Romano, a música tinha se tornado extravagante, a escultura era bem menos artística, denotava bem menos beleza do que no começo da era cristã, ou mesmo um pouco antes, e problemas de convulsões sociais, desemprego, autoritarismo exacerbado do Estado, problemas de inflação, enfim, eram inúmeros problemas. E aqui, para não citar outros problemas, quando a gente pega historiadores, eles citam problemas até mesmo de ordem mais secundária que também podem ter influenciado em torno disso. Por exemplo, uma vez eu li sobre a questão da ferrugem dos encanamentos romanos, né? Roma era muito conhecida por seus aquedutos, já tinha um sistema de transmissão de água mais bem elaborado do que em outras civilizações, em outros povos, um certo enferrujar disso, passagem do ferro para a água e depois ingestão das pessoas, doenças, etc. e tal. Quer dizer, tem muitas questões aqui. Os romanos culparam os cristãos por conta de uma debilidade, muito provavelmente por conta dessa questão do amor ao próximo. E aí o Agostinho, como bem citou aqui o Colin Brown, escreveu A Cidade de Deus. O Colin Brown conclui aqui a sua parte sobre o Agostinho com um parágrafo que eu vou ler inteiro, porque é um parágrafo muito significativo. Mas antes de ler o parágrafo, e como já disse, é o objetivo aqui sempre dos áudios, eu trazer algumas lembranças, cicatrizes minhas da época da graduação em filosofia, eu me lembrei aqui de algo que diz respeito ao parágrafo que eu vou ler posteriormente. Eu me lembro que um professor quis ensinar Agostinho montando um grupo de estudos e alguém chegou para ele e disse assim: olha, não faça isso não, que senão vai encher de evangélico. E é essa uma característica muito peculiar ao Agostinho. Hoje Agostinho é lido tanto por evangélicos quanto por católicos. E talvez eu arriscaria dizer que é mais lido por evangélicos, porque de uma forma geral Tomás de Aquino tem muito mais influência sobre a Igreja Católica. Mas a forma como Agostinho tratou o livre-arbítrio, a forma como ele tratou a graça imerecida de Cristo, que vem a nós enquanto socorro para nos salvar da nossa debilidade, da nossa morte em nossos delitos e pecados, me parece, e corroborando isso também o fato de que os primeiros reformadores, sobremodo Lutero, que era agostiniano, encaminharam-se em torno principalmente dessas bases agostinianas. Então Agostinho ele tem essa característica. Muito embora, e aí o Colin Brown vai falar aqui no texto dele, há católicos que seguem
a Agostinho nas suas ideias principais, assim como há evangélicos que não. Mas, de toda forma, Agostinho é, então, um grande arcabouço para o mundo ocidental, em torno do pensamento cristão. Então, eu vou ler aqui o parágrafo final aqui do Colin Brown e aí encerramos, então, esse áudio de hoje. Então, diz aqui o Colin Brown: frequentemente se afirma que tanto o catolicismo quanto o protestantismo tiveram sua origem em Agostinho. O primeiro, catolicismo, obtém de Agostinho, mas não exclusivamente dele, seu alto conceito de igreja e dos sacramentos. O segundo, o meu protestante, segue Agostinho em sua visão da soberania de Deus, da perdição do homem no pecado e da graça de Deus como único meio para trazer a salvação ao homem. Assim como ocorre a todas as generalizações, esta declaração acerca de Agostinho simplifica-o por demais. Há certamente católicos hoje que compartilham do ponto de vista de Agostinho acerca da salvação, assim como há protestantes que não compartilham dele. Seja como for, porém, foi de Agostinho, mais do que de qualquer outro teólogo, que o pensamento medieval recebeu seu arcabouço teológico de ideias. Mesmo que pensadores posteriores tenham alterado certos detalhes da pintura dentro desse quadro, o arcabouço pelo qual começaram foi a teologia da igreja primitiva, em geral, e a de Agostinho, em particular. Ficamos por aqui hoje. Deus não está morto e muito menos na academia. E o lugar da Bíblia é em todo lugar. E por que não também nas faculdades de humanas, principalmente nas de filosofia? Um fraterno abraço e que a paz de Cristo fique com todos. Fique com todos.